Pessoal, então para nós finalizarmos aqui a nossa discussão e agora entendendo um pouco mais da cereja do bolo, nós deixamos para o final, entender realmente daquelas perguntas. Então pode subir conosco a Lília, a Mônica, Romualdo. Bom, conforme falamos, então deixamos por último a cereja do bolo. É porque da importância, né, de entendermos por que a nossa pesquisa, né, Romualdo, Mônica, Lília, por que a nossa pesquisa ela foi implementada, né? Qual era a intenção quando falávamos lá atrás que queríamos fazer uma pesquisa diferente, queríamos fazer algo inusitado, trazer para o varejo não somente mais aquela pesquisa tradicional que a gente é acostumado a ver todo ano, mas sim mais informação, né? Trazer mais conteúdo, fazer com que o varejo ele entenda que realmente existe várias oportunidades e esse é o trabalho do nosso Comitê de Eficiência Operacional. Então, passar para o Romualdo primeiro. Romualdo, você que desse uma explanada, eu sei que todas aquelas perguntas que nós implementamos na nossa pesquisa de eficiência, ela tem várias situações que nós vamos precisar, né, para que a gente conheça realmente, possamos melhorar a nossa resposta para o varejista, mas principalmente buscarmos melhores oportunidades e entender melhor como que está o varejo nacional desse aspecto de eficiência operacional. Maravilha, exatamente, Ederson. Bom, antes da gente entrar nas questões, eu acho que é muito importante a gente contextualizar o porquê disso tudo. Quando a gente fala de eficiência operacional, não foi a criação de um nome. Na verdade, a gente ressignificou uma área que está intimamente ligado à evolução do seu papel dentro do varejo brasileiro, tá certo? Então, por isso que a gente fala hoje em eficiência operacional. Eu vou traçar um paralelo do que aconteceu lá no passado, quando a gente falava de segurança patrimonial. Foram inseridas diversas outras ações naquele momento, análise de causa, indicadores, né, que fizeram com que essa área, que até então chamada de segurança patrimonial, se transformasse em prevenção de perdas. O que acontece hoje, o que a Abras fez, alterando sua pesquisa e colocando o nome de eficiência operacional, não foi reinventar a roda. Não foi criar outras questões de forma aleatória, mas sim contextualizar o que de fato já acontece. Hoje é uma grande realidade o que a gente está falando. Então, quando a gente fala de eficiência operacional, na verdade é a inclusão de outras áreas de conhecimento dentro da prevenção de perdas que até então, essa área, da forma que estava, ela não sustentava esses outros acontecimentos. Estamos falando de uma área de apoio operacional que hoje incorpora uma série de outras atividades que até então não eram incorporadas. Então, gestão de estoque, ruptura, né, análise de perda por margem, tá certo? Qualidade, gestão de risco, monitoramento e eficiência de processos eram assuntos que não eram tocados lá atrás. Hoje, quando a gente fala isso, né, numa grande empresa, né, nas Big Four aí, a gente está falando de uma área para criar cada uma dessas funções e cada uma dessas atividades. Quando a gente fala na maioria dos varejos, e aí eu estou me referindo a 90 mil varejistas, né, eu diria que praticamente 70%, 80%, 90% ou mais de 90% deles, né, possuem uma área de apoio que seja eficiência operacional. Demais áreas são incorporadas dentro dessa nossa realidade. Então é por isso que a gente está falando de eficiência operacional, uma área que atua diretamente na causa raiz dessas grandes oportunidades existentes. Tá certo? Olhando na questão da pesquisa, a gente percebe um panorama hoje de números que estão estáveis, já comentei isso anteriormente. A gente olhando seção a seção, eu vou dar um exemplo do nosso amigo Ciro Gomes, né, ele falando que é importante a gente analisar a produtividade. Quando a gente olha nas questões de perdas e olha por seção, a gente vê também um equilíbrio, nada saindo fora do contexto, porém, ao longo desses anos, a gente aumentou significativamente a venda de perecíveis. Romualdo, e por que essa perda continua estável? A gente melhorou, e a grande parte dos varejistas melhoraram seus processos. A gente tem advindos hoje, ou então implementações, ligadas diretamente à melhoria de processos, que são as grandes centrais de produção, que até então, alguns anos atrás, isso daí era meio utopia. Não se existia esse processo. Basicamente, acontecia isso muito na parte de central de panificação.
Essas centrais apoiaram esse processo, apoiaram essa questão de equilíbrio e manutenção desses números, tá certo? Então eu vejo que é por isso que existem exatamente esses controles. Porém, quando a gente volta de novo nas ações hoje que estão sendo desenvolvidas dentro da prevenção de perdas, a gente vê a questão da eficiência operacional, a gente vê a questão de gestão de estoque, hoje então contemplada dentro dessas avaliações, e a gente percebe que a maioria dos respondentes estão num nível acima de gestão de estoque, tá certo? Quando a gente fala de risco, hoje, muitos dos varejistas que responderam atuam diretamente e participam diretamente em riscos, tá? E as questões, elas aprofundam isso. O ponto importante é que a gente precisa, antes até da gente começar a desenvolver essas pesquisas e análises, Ederson, a gente precisa aprofundar isso. E isso é um compromisso nosso, tá certo? De aprofundar nessas análises, desenvolver essas pesquisas de forma mais minerada, mais garimpada, para que a gente possa distribuir e contribuir com vocês ao longo do tempo. Então esse aqui é o ponto aí tão importante quanto, certo, Ederson? Isso aí, trazendo esse compromisso, né, Romualdo, que nós falamos lá atrás, da necessidade de realmente nós entendermos, né, qual é a maturidade, falávamos muito nisso. Primeiro eu preciso entender qual é a maturidade da eficiência operacional, da prevenção de perdas no Brasil. Entender que tipo de maturidade nós temos, para entender qual é o tipo de remédio que a gente vai dar para qual tipo de grupos, né? Então, para isso também que a pesquisa ela se moldou, para que realmente nós entendêssemos, por exemplo, o Adilson, em que grupo o Adilson entraria, para que realmente pudesse não só trazer informação, né, mas também buscar informação. Até onde aquela informação somente da pesquisa nua e crua pode ajudar a tua empresa. Agora, quando você traz informação da empresa que faz isso, como é que está a eficiência? A empresa que não faz isso, como é que está a eficiência dela? Aí a gente consegue comprovar dos nossos tomadores de serviço que realmente as empresas que elas estão mais maduras, que elas estão com os processos, realmente mais adequados, ela tem uma eficiência melhor e com isso ela tem uma lucratividade maior. Mas tudo isso, né, Lília, está ligado dentro dos processos. E aí eu puxo para a Lília esse assunto, porque a Lília ela teve recentemente uma participação aí no fórum também, né, Lília, onde realmente você fala dos processos, a necessidade dos processos, e realmente isso é uma necessidade do varejo. Porque quando você volta nos teus processos, sempre tem oportunidade. Aí eu gostaria de deixar com a Lília também para falar um pouquinho sobre os processos. Bom, boa tarde a todos, né? O processo em si, ele vai trazer para a gente qual a forma da gente melhor atuar. E se isso está dando resultado ou não, né? Então, nós no GeoServe estamos trabalhando fortemente em melhoria contínua. E essa melhoria contínua, ela está em paralelo com auditorias de processo, onde a gente está atuando nos perecíveis. Vocês devem ter percebido aqui pelos indicadores que o perecível, ele tem um peso muito maior. Primeiro porque ele tem uma facilidade muito maior em se deteriorar. Então, se a gente não tiver um processo adequado, a gente vai ter uma perda desse produto por manipulação, por questões de forma de trabalho. Então, o processo, ele cria regras, ele cria procedimentos e ele dá oportunidade para os funcionários serem treinados na forma adequada de se trabalhar. Então, nós estamos investindo cada vez mais em pessoas e essas pessoas elas estão sendo treinadas em cima de processos. Uma das questões que foram criadas aí no questionário, como o Romualdo colocou, é que a gente está querendo divulgar e incentivar as empresas a trabalharem esses indicadores de auditorias de processo, de verificação através de coletores, de busca, né, da melhor qualidade dessa informação. Que quando a gente tem informação correta, a gente consegue atuar diretamente no problema. Então, a perda, ela não perdeu característica. Quando a gente fala aqui só de eficiência operacional e passou a não ficar falando tanto de perda, não é porque a gente não está olhando para a perda. A perda, na realidade, ela é a causa. Mas os processos, tá? A gestão do estoque, a gestão dos riscos, são as formas que a gente pode encontrar de melhorar essa perda, de criar essa eficiência. Então a gente está buscando aqui, através do comitê, caminhos para ajudar os colegas, os demais supermercadistas, onde a gente pode estar atuando para garantir que a gente cada vez mais reduza essa
ineficiência e melhora a nossa eficiência operacional. A gente sabe que acaba caindo tudo na loja, acaba caindo tudo no desvio operacional que a Mônica vai colocar para a gente aí, que é a área dela, que ela atua muito fortemente, né? Mas todas essas quebras operacionais, elas são provocadas muitas vezes por falta de treinamento e por falta de processos claramente adequados. Concorda, colega? Concordo plenamente, William. Boa tarde, pessoal. Como foi dito aqui desde o início das nossas palestras, a eficiência operacional ela só tem a melhorar e cada vez mais tem melhorado os nossos indicadores. Quanto mais e melhores formos, nós vamos melhorar os nossos indicadores. O que a gente viu aqui na nossa pesquisa, falando da estratégia da quebra operacional, vocês podem notar que ela teve um aumento. Esse aumento é porque as pessoas estão se monitorando, estão se registrando. Porque nada se consegue melhorar se você não está registrando. Como que eu vou registrar uma quebra conhecida dentro da minha unidade se eu estou, por exemplo, jogando fora o tomate, por exemplo? É um exemplo, né? Como que eu vou saber o que está acontecendo na minha quebra? Se foi uma compra excessiva, se realmente foi maturação na área de venda, eu preciso registrar isso. Essa pergunta, ela também tem nas novas perguntas que foram lançadas agora, né, que nós vamos ter outras oportunidades, correto, Ederson? Para a gente debater isso melhor. O tempo não nos ajuda, né? O tempo já está se esgotando, que eu estou vendo aqui na tela, mas eu gostaria de deixar bem clara essa provocação. Os colaboradores que nós temos hoje, eles são ouro dentro das nossas unidades, tanto na matriz, como nas lojas, como nos nossos CDs. Essas pessoas, elas precisam estar treinadas, como a Lília está falando. Treinar, capacitar, capacitar. Porque hoje eles viraram ouro. Nós estamos dentro das unidades, inclusive com falta de mão de obra, para estar respeitando isso que a Lília está falando. Não adianta a gente treinar e o nosso concorrente levar ele embora. Né? Foi falado aqui também pelo Romualdo no começo. Nós temos que valorizar os nossos colaboradores, para que ele consiga, inclusive, Lília, utilizar um coletor, utilizar um checklist, que é da nossa pergunta nova. Nós temos perguntas sobre o checklist também. Qual é a periodicidade de um checklist dentro da loja, que é o monitor dentro na mão do nosso acionista, na mão do nosso gerente de loja, na nossa mão como eficiência operacional. Né? Mas saber utilizar isso da forma melhor possível para que esse indicador não vire somente um indicador de quebra. Né? Ele tem que ser um monitor para que a gente melhore os nossos indicadores dentro das nossas lojas. Perfeito, é isso mesmo. Ederson? E a importância do que a Mônica falou, que a hora que nós abrimos ali a gente abriu a pesquisa, né, Mônica? Ela colocou o olho, ela falou assim, eu sei porque isso baixou. Né? Então a gente percebe a maturidade da empresa, quando a empresa ela abre uma pesquisa, ela consegue se enxergar dentro da pesquisa, eu sei porque esse número baixou. Porque aqui foi colocada essa tecnologia, foi mudado esse freezer, não trabalhamos mais com freezer de porta aberta, trabalhamos com freezer de porta fechada, com isso eu reduzo a manutenção, com isso eu reduzo as minhas ineficiências por validade. Então isso é interessante. Então aí a gente começa a ver a maturidade das empresas, porque é difícil às vezes quando você pega uma pesquisa, às vezes você tem dificuldade de entender a pesquisa. Agora, quando colocaram na pesquisa que a gente viu, né, Romualdo, que os desvios operacionais eles aumentaram, e o que aumentou? O furto interno. A gente está sentindo isso na pele porque quando reduz o bolso das pessoas e começa a ter as oportunidades, a gente começa a sentir na pesquisa que isso vamos ser afetado. Que tipo de tecnologia eu vou buscar? Então aquilo que o Romualdo falou, aliado ao processo, à tecnologia, aliado a tudo isso, é o que a gente vai buscar. O que tem hoje que eu posso controlar uma frente de caixa, né, por exemplo? O que tem hoje que eu posso controlar hoje uma operação de abastecimento, que é aquele produto que sai do depósito, mas ele é manuseado ainda por muitos colaboradores, e aquilo que nós falamos hoje, o turnover, né? Eu estava conversando aqui antes ali junto com o coronel e falando um pouquinho com o empresário na sala, e disse assim, a dificuldade da mão de obra, a qualidade da mão de obra, né? Então, quando você pega... Ederson, me permita, o que a gente percebe muito também, puxando o seu gancho agora falando de pessoas, é o apagão da mão de obra, qualificada inclusive. Então o varejo, ele não está sendo mais o trampolim para as próximas áreas ou referências no mercado, enfim. Esse colaborador, ele está
se apagando, apagou a mão de obra. Tem uma colega lá no fundo, está balançando a cabeça e falando também. Aqui também tem a Flávia também nos falando que também do Rio de Janeiro, não estou falando só de São Paulo. Mas viu, Mônica, por isso que o treinamento é importante, porque aí o funcionário se sente valorizado. Eu escutei outro dia do nosso conselheiro que ele disse que uma das principais missões nossas hoje é de ensinar, é de formar pessoas. Nós estamos formando um operador de caixa, a gente está formando um padeiro, a gente está formando pessoas, eles têm que se sentir motivados. Então, o treinamento, quando você chama todo mundo para um treinamento, que nem nós fizemos recentemente vários treinamentos em rotisseria, em padaria, quando a gente chama todo mundo, inclusive da cozinheira até o líder, para que todos escutem como funciona o processo, no final é tão gratificante quando essa pessoa simples vem te procurar e fala assim, nossa, como eu gostei de participar desse treinamento, me senti importante, né, me senti valorizado. É essa valorização que faz a fidelização do funcionário. O funcionário ele precisa se pertencer àquela empresa, ele tem que se sentir parte daquele negócio. Aí, com isso, a gente reduz esse turnover, porque ele passa a se sentir valorizado. Então, o treinamento, ele valoriza as pessoas. Por isso que o número que a gente está apresentando aqui, um dos fatores dele é um número frio. Então, é essa provocação que a gente traz aqui como eficiência operacional, que a gente precisa reduzir, aumentar, aliás, a nossa eficiência operacional. Fica também a dica, né, Ederson? Faça o convite aí para o pessoal para participar dos próximos convites, dos nossos próximos encontros, deixar esse gostinho de quero mais pra gente. E também eu acho que não é só isso, né, Mônica? Quando a gente puxa há muito tempo atrás, eu acho que lá em 2017, né, Romualdo, nós já falávamos o seguinte, quando você pega a responsabilidade de um profissional de prevenção de perdas, como nós falávamos antes, e quando você traz com a realidade atual, né, Romualdo, a gente percebe o quê? O que a gente fazia antes e o que a gente faz agora não cabe mais nesse nome. Então, quando a gente fala que foi estratégico, porque ninguém quer olhar de forma diferente a nossa ineficiência. O jeito de tu olhar, a maneira de você ver e trabalhar é a mesma, né, Romualdo? O que acontece, que cresceu, é que o nosso guarda-chuva ele aumentou, com isso nós temos outras várias responsabilidades dentro da operação, que somente aquele nome hoje não faz sentido. Então, muitas vezes, quando nós estávamos em reuniões estratégicas, eu costumo dizer que às vezes até a gente se sente assim meio estranho dentro da operação, porque daí tu chama lá meu gerente logístico, chama meu gerente de administrativo, chama para mim lá o meu gerente operacional e chama também o cara das perdas. Ou seja, o cara que combate a perda é o cara das perdas. Então, agora, é o mensageiro das más notícias. Isso, Lília, nós somos os mensageiros. Agora, quando você traz isso com a realidade atual, que chama lá o profissional de eficiência operacional, entendeu? Você muda o teu mindset, você começa a entender realmente qual é o teu propósito, a forma que você vai olhar, negativo ou positivo, muitas vezes isso é a maneira que você vai apresentar lá pro teu presidente, porque o teu presidente sabe se o número tá bom ou tá ruim, né? O cara quando bota o olho lá, que ele sabe quanto é que ele perdeu, se for 20 milhões, foi 15 milhões ou 30 milhões, ele sabe se tá bom ou tá ruim o número. Agora é importante que ele saiba também que você tem um setor de eficiência operacional, e aquilo tudo que o Romualdo falou, Romualdo, até gostaria que tu fizesse o fechamento, porque foi muito bom, muito bem naquela conversa, quando tu fala o seguinte, cara, o cara da eficiência ele tem que olhar tudo, ele tem que olhar a gestão de estoque, ele tem que olhar dias de estoque, ele tem que olhar... Então é legal tu fazer esse fechamento para nós, Romualdo, porque realmente aí tu conceitua, né, consegue conceituar realmente qual é a missão de um profissional de eficiência dentro de uma empresa do varejo nacional. Exatamente isso, Ederson. E assim, o que a gente está conversando aqui não é acadêmico. O que a gente está conversando aqui é na prática. O que a gente vem percebendo e implantando, inclusive, no varejo, já não é de hoje, isso aí já tem alguns anos, é exatamente isso que a gente está contextualizando, gente. A única diferença e o grande desafio da Abras, tá certo? E é o nosso desafio enquanto comitê, em todos nós, tá certo? É equalizar essa metodologia, implantar essa metodologia sendo segmentada em 2 níveis. O primeiro nível é o nível elementar, é onde a gente tem o feijão com arroz sendo bem feito, é a gestão de estoque, é o processo operacional, é a prevenção de perdas. Passando no nível 2, tá certo? Que é a evolução desses processos, aí a gente está falando sim, tá? Numa maturidade,
numa eficiência operacional que compõe todas essas áreas. E isso daí é real, é o que a gente já faz hoje. O que a gente quis é colocar nome aos bois e desenvolver uma estrutura e uma metodologia operacional que coubesse tudo isso, onde a gente conseguisse fluir isso. O nosso grande desafio é contextualizar, fechar toda essa metodologia, a gente já está estudando sobre isso, tá certo? E não só fazer isso dentro do comitê. Hoje, o nosso comitê, apesar de ser grande, guerreiro, tá certo? E aceitar as missões, ele é pequeno frente ao que a gente precisa abordar, certo? E aí tá aí os nossos patrocinadores, tá certo? Desenvolvendo todo esse trabalho junto com a gente, não é isso, Ailton? Então, dentro desse processo, o que a gente precisa, a partir de então, e aí o nosso desafio a partir de agora, é disseminar isso dentro do varejo brasileiro. A gente tem hoje um desafio em abordar e chegar em 300 mil varejistas, não é isso? Estamos falando de 1 trilhão de faturamento. Agora a gente tem 300 mil unidades, 300 mil lojas para chegar em cima delas. Eu não tenho dúvida que a gente tem uma grande fatia disso, pensando em eficiência operacional, mas esse número, essas referências, esse percentual, ele acontece numa pequena quantia. Ele não acontece no Brasil inteiro. Novamente, eu falei lá no começo, reforço ainda hoje. A conta mais cara do varejo é o estoque, é a compra para revenda. Não é isso, Lília? Sim, o estoque tem um custo elevado. Varia de 70% a 75% do negócio, tá certo? E muita gente não cuida do estoque ainda. Não existe inventário. A gente tem distorções de estoque que acumulam prejuízos não só na perda de fato, mas também no comercial, porque eu não consigo comprar direito, eu tenho dificuldades. Também na operação, então eu tenho rupturas, tá certo? E uma série de outras oportunidades a serem tratadas. Então, dentro desse contexto, nosso desafio é chegar nos 300 mil varejistas. É chegar em você, tá certo? E a gente te apoiar para fazer melhores resultados, não é isso, Edson? É isso mesmo. Então, aí, eu posso só fazer um complemento? Pode. Me permita, por favor? Eu queria completar isso que o Romualdo está dizendo, que é o seguinte: nós da prevenção não somos os causadores da perda, nós somos os guardiões para reduzir a perda. Então, a nossa grande missão é de identificar as causas e ter esse respeito dos demais colegas e dos demais departamentos. Porque às vezes a gente está apontando uma falha de um compras, às vezes a gente está apontando uma falha de um depósito, às vezes a gente está apontando falhas de outros departamentos, tá? E às vezes é difícil as pessoas entenderem isso, mas é a amplitude da análise. Que é o que você colocou, Ederson, que a gente quer cada vez mais se aprofundar no questionário, na pesquisa. Por isso é importante a participação, né? Porque quanto mais pessoas participando e trazendo a realidade para a gente pode estar atuando melhor nos indicadores onde a gente pode estar contribuindo. A nossa grande missão é contribuir para que todos os profissionais que trabalham com prevenção de perda estejam alinhados e capacitados para ajudar as empresas a reduzirem as suas ineficiências. Eu acho que esse é o caminho. Principalmente quando o coronel falou ali naquela palavra dele, e 2% de 1 trilhão é muito dinheiro. Então nós temos muita coisa para capinar, temos muito trabalho para fazer. E esse comitê da Abras, eu acho que ele veio para isso, né? Ele veio para somar junto com o varejo. Eu acho que eu acredito que ele seja um comitê muito, muito importante, né? As nossas reuniões, então a gente tem essa percepção. Talvez ainda por ser online a gente vê pouca participação, mas do nosso comprometimento que fizemos lá atrás foi melhorar a pesquisa. Temos que melhorar mais ainda, né? Já estávamos conversando, temos que melhorar mais ainda a nossa pesquisa, mas já temos o primeiro passo. Entregamos o que nós nos comprometemos aqui no Smart Market. Temos outros compromissos agora, como o Romualdo falou, de entregar de uma forma diferente, entregar por blocos, poder trazer informação para o nosso profissional de eficiência que ele possa entregar junto às suas empresas. Então acho que essa é a nossa missão. Então, para mim encerrar, já estouramos o nosso tempo, então uma fala de fechamento de cada um de vocês. A minha, eu encerraria com isso. Nos próximos meses ou nos próximos dias, nosso comitê vai receber as informações. Então o Romualdo está conosco aí, responsável por essa compilação, né, Romualdo, desses números para o bloco, entender como que está a maturidade. Então a gente vai estar marcando novas reuniões. Hoje a gente viu que o tempo é curto, mas esse é o compromisso que nós temos aí com o nosso comitê de eficiência operacional. Obrigado, pessoal. Pode passar o fechamento cada um. Bom,
O que eu gostaria de falar é que o que é mais importante de estar sentado aqui, falando com todos vocês, é da gente perceber que o nosso trabalho, ele dá resultado. Quando a gente não tem resultado naquilo que a gente está fazendo, é altamente desestimulante. Então, o que a gente quer? A gente quer cada vez mais fortalecer o nosso grupo para que a gente tenha capacitação e conhecimento para conseguir reduzir esses índices e melhorar a nossa última linha, que é o que conta no varejo. Um comerciante, ele trabalha com resultado, com lucro, senão ele acaba fechando, né? Então, a gente precisa, porque uma ineficiência, ela teve custo de recebimento de financeiro, de armazenagem, de movimentação, de logística, de loja, de tudo. Ou seja, imagina o valor agregado que foi sendo colocado nesse produto que, ao invés de ser vendido, foi jogado fora. Então, a gente tem que se fortalecer. Então, a minha colocação é essa. Eu espero que esse ano a gente tenha várias reuniões produtivas, que a gente possa estar trazendo em cada reunião um tópico para a gente estar discutindo. Nós temos tantos tópicos aqui para discutir. Quando o Romualdo conseguir realmente fazer toda essa apuração e compartilhar esses índices, vamos abrir isso, vamos ver em que estado que está o maior problema, quem é que está com o pior índice, é aquele que não tem o coletor, é aquele que faz manual, é aquele que não faz auditoria. Vamos mostrar que a auditoria ela traz resultado, que informações fidedignas trazem resultado. Eu acho que a minha contribuição tem que ser essa, de estar disposta a estar sempre junto com vocês aí para a gente atingir os melhores resultados. Tá bom? Muito obrigada, pessoal. Eu fecharia também falando para vocês, novamente, todos os smarts que eu participo, todas as palestras que eu participo, a gente precisa colocar o colaborador em sala, orientar, capacitar. O time aqui, ele tem bastante bagagem, a gente precisa, pegando um gancho com a Lília também, deixando voltar com essa sugestão da gente montar as cartilhas, porque cartilha é importante, a gente precisa pegar esse gancho, voltar com as cartilhas para a gente desenvolvê-las, deixar isso disponível e trazer esse pessoal para a sala de aula. Porque sem conhecimento, foi falado também pelo Ciro Gomes, foi falado pelo Coronel, foi falado por nós aqui, os antecessores a nós, que o conhecimento a gente precisa passar para os demais. Passar sempre para os demais e de qualquer forma. Aqui nós não temos todas as pessoas que estão nos ouvindo, não estão aqui. Mas essa informação ela tem que chegar de alguma forma para eles lá onde eles estão. Que seja no norte, no sul, no nordeste, em todos os lugares de alguma forma, que seja por uma plataforma, que seja por um WhatsApp, seja por alguma forma por nós ou principalmente aí pela entidade que é a Abras, que é a entidade mãe, aí que nos representa. Tá? Orientação, capacitação e valorização do profissional de eficiência operacional, que seja a prevenção de perdas, proteção do lucro, enfim. Vamos cuidar do nosso colaborador. Maravilha, Mônica. Bom, começamos a prevenção de perdas há alguns anos atrás falando que não se pode melhorar aquilo que não se mede. Motivo pelo qual, e aí eu acho que a grande importância do nosso discurso hoje, da nossa fala hoje, é que fizemos alterações nas pesquisas exatamente para que a gente consiga medir, apurar, avaliar o que a gente está fazendo, o que está se desenvolvendo dentro da eficiência operacional e a gente tenha condições de medir eficiência, medir desempenho, medir melhoria, medir evolução. É o que a gente já vem fazendo hoje, tá certo? Só que a gente não coloca no nosso caderno. O que a gente coloca no nosso caderno, no nosso dia a dia, é um número de perda. Não é só mais isso que a gente faz. A gente faz muito mais coisa. Existem grandes oportunidades a serem trabalhadas, tá, que são tão grandes quanto a própria perda hoje existente dentro da companhia. Inclusive, companhias que estão mais evoluídas, que já têm os seus índices de perdas bem equilibrados, tá certo? Então, acho que a grande oportunidade hoje que a gente vem falando exatamente sobre essa transformação da pesquisa, não é mais medir o mais do mesmo, a mesma coisa. A gente começou a transformar a pesquisa, não por querer transformar, mas sim pela uma necessidade. E é muito importante que todos vocês participem. É muito importante isso, porque isso vai garantir, então, tá, a evolução de uma área que está se transformando, gente. E vocês precisam participar dessa transformação junto com a gente, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e um ano poderosíssimo para vocês.